Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós chegamos à última mensagem dessa série, o exercício espiritual. Nós vimos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, as armas que devemos usar são as armas espirituais e não as armas carnais. Não as armas dos reinos desse mundo, mas as armas do reino dos céus. O nosso Senhor Jesus, quando estava nessa terra, ele nunca usou as armas da carne. Sempre usou as armas espirituais. E foi usando as armas espirituais que ele cumpriu a obra da redenção. Foi usando as armas espirituais que ele derrotou o inimigo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, há uma descrição da vida, do viver do Senhor Jesus, a sua atitude. E podemos ver também qual foi o resultado dessa atitude, resultado desse viver. Filipenses 2, versículos 6 a 11. O versículo 6 eu vou ler de acordo com a versão Nova Almeida atualizada e os demais versículos com a versão atualizada. Então diz o seguinte, no versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus era Deus, mas ele não se apegou a isso, certo? Antes, ele a si mesmo se esvaziou, ele se humilhou e ele obedeceu ao Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse viver aos olhos dos reinos do mundo, aos olhos do mundo, é um viver muito fraco. Olhando para Jesus, essa é uma pessoa fraca tendo tal atitude. Por quê? Porque o caminho do homem, o caminho da carne é dominar, manipular, usar força física. Mas a maneira de Deus é humilhar-se, obedecer, morrer para si mesmo, para permitir que Deus mostre seu poder de ressurreição por meio de nós. As nossas armas espirituais são desprezadas pelo mundo, mas sabe de uma coisa? São temidas pelos poderes das trevas. Olha, os poderes das trevas têm medo das nossas armas espirituais. Eles não têm medo das nossas armas carnais. Quando nós lutamos com as armas espirituais, nenhum principado ou potestade pode resistir.
Não é algo maravilhoso? Nós vemos o Senhor Jesus obediente, sempre fazendo a vontade do Pai. Resultado é que ele foi exaltado. E exaltado sobremaneira. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, amados irmãos, amadas irmãs, essa é uma lição muito importante que precisamos ter. Que o Senhor nos guie e nos abençoe. Possamos viver segundo a vontade de Deus, pois obedecendo ao Senhor, vivendo no Espírito e aplicando a palavra, a vida no Espírito, certo? A fé, o amor, a esperança, a paz, nós vamos avançando e nos tornando vencedores. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós completamos 365 comunhões. Um ano. Quando nós iniciamos, o encargo que nós recebemos do Senhor foi de alimentar os conservos na época de pandemia, e logo no seu início, as reuniões via Zoom, as mensagens, tudo isso ainda não estava programado, preparado, e o Senhor nos deu o encargo de alimentar os conservos dia a dia. E louvamos ao Senhor, porque por um ano nós caminhamos juntos, abordamos os encargos que o Senhor nos deu, desfrutamos juntos da palavra de Deus. Hoje eu concluo aqui as séries de podcasts. Cumpri a missão que Deus me deu, completando um ano. Então, estou parando, e quando o Senhor me der um novo encargo, eu compartilharei com vocês, amados irmãos e irmãs, porque nossa função é servi-los. O meu desejo é que vocês ouçam novamente estas mensagens desde a primeira série, porque o que foi compartilhado são verdades e princípios sempre atuais, porque a palavra de Deus é viva. Meu desejo é que você viva e experimente a palavra de Deus todos os dias. Amém? Quero informá-los também que todas as séries, as temporadas do podcast, tá? Debaixo desse tema geral que é aos que amam o Senhor e sua vinda, estão em todas as maiores plataformas de streaming de áudio podcast. E também nas próximas semanas estarão disponíveis no portal do Instituto e no aplicativo do Instituto Vida para Todos. Eis as plataformas onde o podcast pode ser encontrado: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E também a Igreja em Uberaba, no seu canal do YouTube, Igreja em Uberaba, irá começar a postar desde a primeira mensagem da primeira série. Amados irmãos, amadas irmãs, é uma grande alegria
ter caminhado com vocês ao longo de um ano. Que o Senhor os abençoe grandemente.